Boa noite, bem-vindos. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado. Bendito aquele que é o nosso Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, Deus de aliança. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os olhos do Senhor permanecem voltados sobre nós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, Deus é fiel. Você pode até chorar, é verdade, mas a alegria vem de manhã. O nosso Deus é um Deus de perto. Não é um Deus de longe. Ele nunca mudou. Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Deus de alianças. Deus de promessa. Um Deus que não é homem para mentir. Tudo pode mudar. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar. Oh, tudo pode mudar, mas glória a Deus, a palavra do Senhor vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Oh, a esperança está no nome do Senhor. Glória a Deus. Os nossos olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças. Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Glória e honra sejam dadas ao nome do Senhor. Bendito, adoremos ao Senhor, glorifiquemos esse Deus maravilhoso. Oh, Jesus. Mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor sobre a sua vida vai se cumprir. Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa. O nosso Deus é maravilhoso. Ouviram a canção? Conseguiram ouvir enquanto nós iniciávamos a nossa transmissão de hoje?
Noite passada Deus começou a falar comigo através dessa canção. E agora há pouco, executando um trabalho online que eu presto rotineiramente, um lançamento no sistema, eu estava ouvindo essa e outras canções e glorificando a Deus, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Sabe, queridos, é muito precioso quando nós reconhecemos o que o nosso Deus pode fazer. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da angústia que você enfrente. O nosso Deus é maior que tudo. Nosso Deus pode todas as coisas. Nosso Deus é o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós precisamos nos lembrar quem é o nosso Deus diante das nossas aflições. Quem é o nosso Deus diante das nossas lutas? Quem é o nosso Deus diante das nossas tribulações? Quando nós olhamos para Deus, os nossos problemas ficam pequenos. Quando nós olhamos para os problemas, nós é que ficamos pequenos. Mas olhemos para o Senhor. Olhemos para Jesus. Ele é fiel. E a prova da sua fidelidade é que você está aí. Eu estou aqui. Se não fosse o Senhor, queridos. Se não fosse o Senhor. Eu quero compartilhar com vocês algo que tem trazido conforto ao meu coração. Algo que tem trazido esperança ao meu coração. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a pagar um preço para andar com Deus? Vocês estão comigo? Pessoal que tem estado comigo praticamente todos os dias, o Léo, a Dulce, a Fabiane. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem essas ministrações noutros horários. Mas sei também que a palavra de Deus é viva e ela fala independente do horário e do dia. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma ministração de 2 anos atrás. E parece que foi agora. Parece hoje. Porque é a palavra de Deus e ela é viva. Ela é viva. A Cleide também já chegou. A Cida, como é que você está? Bem-vinda. Amados, é maravilhoso quando nós identificamos que o nosso Deus é fiel e muito maior do que as nossas aflições. E eu quero ler com vocês 2 versículos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nos quais o apóstolo faz uma advertência que traz uma consequência. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele começa fazendo um pedido, seguido de uma advertência. E não vos conformeis com este século. Outra tradução diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, metanoia, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A vontade de Deus é linda. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável e ela não acrescenta dores. Mas para experimentá-la, é necessário não se conformar
com este mundo. E a pergunta, veja que o apóstolo Paulo faz uma advertência seguida de uma consequência. Você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Então não se conforme com este mundo. Amados, eu tenho dito a Deus que eu, Alexander, desejo ardentemente experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade dele para a minha vida. E fica o convite e a pergunta para você: você também quer? Se você quer, há um preço a se pagar. Há um caminho a se trilhar, o qual requer realmente que nós tenhamos uma atitude de resignação, uma atitude de abrir mão, uma atitude de colocar nossa vontade em segundo lugar e a dele em primeiro lugar. Convém que ele cresça e que eu diminua. E quem vive isso, quem pratica isso, quem coloca a sua vida nessa linha, desfruta. Sabe do quê? Veja o que o salmista diz. Salmo de número 103. Salmo 103. Diz assim: bendize, versículo 2, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Há benefícios para aqueles que não se conformam com este mundo. O que é não conformar-se? Não se conformar. Não se conformar é não tomar a forma, não adquirir o jeito, não se parecer com este mundo, mas passar por um processo de transformação. Nova criatura. Vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aqueles que são novas criaturas. E só há um caminho para se tornar uma nova criatura, é Jesus. Jesus Cristo, Ele, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Ele é o único caminho que conduz ao Pai. Tem muitas pessoas que dizem, existe até um jargão, um ditado popular, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Não é verdade. Jesus disse o contrário. Ele disse, eu sou o caminho. Ele colocou como o caminho. Indica que ele é o único. Ele não disse, eu sou um caminho. Você pode escolher a mim ou a outro. Não. E o próprio Jesus também explica na sua palavra que não há como servir a dois senhores. Portanto, a quem você tem servido? A Deus ou algum outro que não seja o Senhor Jesus? Eis a questão. Muitas pessoas querem experimentar a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável, mas não querem pagar o preço. Pagar o preço para desfrutar dos seus benefícios. Os benefícios de ser filho de Deus. Os benefícios de ser amado de Deus. Cuidado, querido pelo Senhor. Não há nada mais especial do que ser um queridinho de Deus. Vou repetir. Não há nada mais especial do que ser um queridinho de Deus. Porque dos seus queridinhos, Ele cuida. Dos seus queridinhos, Ele zela. A canção que nós acabamos de ouvir, e eu espero que o som tenha chegado até você, Deus de aliança, Deus de promessa. Ele faz aliança com os seus queridinhos. Ele promete aos seus queridinhos.
E ele não é homem para mentir. A Bíblia fala que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Logo, se ele prometeu, céus e terra poderão passar, mas as suas palavras não passarão. A palavra de Deus não volta vazia. Tudo aquilo que ele falou, ele cumpre. Ele executa. Ele é Deus. Não é homem, nem filho de homem. Ele é o Senhor. Ele é o eterno. Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E nós poderíamos ficar aqui a noite toda dando adjetivos a Deus. E seria muito pouco. Porque Ele é muito maior do que as nossas palavras pequenas são capazes de descrever. Por maior que seja o seu vocabulário, por mais impressionante que seja o seu vernáculo, não vai nunca conseguir descrever Deus. A única palavra, inclusive a Bíblia traz de uma forma muito especial, que consegue se aproximar de uma definição de Deus é amor. Deus é amor. E assim mesmo, não conseguimos expressar em palavras que amor é esse. O amor que manda o seu próprio filho para a cruz? Inocentemente. A fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O homem que pecou e virou as costas para Deus, e que muitas vezes nos dias de hoje ainda se recusa a amar e servir a esse Deus maravilhoso. Eu creio em Deus, crê mesmo? Só crê em Deus aquele que pratica as suas palavras. Foi isso que Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse o Senhor, esse é o que me ama. João capítulo 14. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amados, Deus está te chamando para ter relacionamento com Ele, para desfrutar de algo especial na presença dEle. E eu tenho visto tantas pessoas, vem comigo, Salmo 42, ele traz um ensinamento interessante. O salmista, esse salmo inteiro é bastante direto num questionamento acerca de desânimo, cansaço, abatimento. E no versículo 11 do Salmo 42, o salmista diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Eu posso fazer essa pergunta para você? Por que a tua alma está abatida? Por que você vê a sua alma perturbada dentro de você? Veja o que o próprio salmista diz, ele trocando uma ideia com a sua própria alma. Ele pergunta para a sua própria alma, uma conversa muito interessante. Como se ele estivesse falando sozinho, né? Ele fala consigo mesmo, com a sua própria alma. É algo muito pessoal. Por que estás abatido? Tem dias em que nós estamos para baixo, não estamos? E se eu pegar a Bíblia e aplicar nesse momento? Por que estás abatida, minha alma? Você pode fazer essa pergunta para você? Eu mesmo. Por que estás abatido, Alexander? Por que te perturbas dentro de você? E olha o que ele diz no restante do versículo. Espere em Deus. Ele dizendo para a alma dele, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e meu Deus. Ele dizendo para ele. Ele dizendo para a alma dele. Você tem como fazer isso? Você tem como fazer isso? Quando você estiver abatido, tem dias que a gente levanta, parece, o pessoal brinca, né? Parece que levantou com o pé esquerdo, né? É óbvio que isso é uma força de expressão. Parece que levantou com o pé esquerdo. Não começou bem o dia. Faça o seguinte, num dia como esse, você pega e diz assim: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí você se lembra do que diz o Salmo 103, verso 2. Bendize a minha alma ao Senhor. Por que você está abatida? Bendiga. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios.
Queridos, quantos benefícios Deus tem trazido para você e para mim? Quantos benefícios Deus tem trazido para você e para mim? Primeiro, simples. Tem pessoas hoje dependendo de uma máquina para respirar. E você aí pode fazer isso, Um benefício do Senhor. Se você está me ouvindo através das redes sociais, é sinal que você tem ou um dispositivo de celular, de telefone, ou de computador, notebook, desktop e internet. Então você não é um miserável. Mais um benefício. Se você está aqui a essa hora, quase 10h30 da noite, também não está de barriguinha vazia, é mais um dos benefícios do Senhor. Entre outros tantos. A vida. Muitas pessoas não acordaram para ver o dia de hoje. E não podemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios. E são muitos os benefícios que Deus tem nos trazido. Agora, o que Ele espera de nós? Primeiro, gratidão, ok? Louvor, adoração, reconhecer quem Ele é. Em vez de acordar reclamando, que preguiça de sair da cama. Meu Deus, já está na hora de levantar. Senhor, o que eu tenho que fazer hoje? Já estou atrasado. Louvado seja o nome do Senhor, ainda que seja no esforço. No início eu vou ter que me esforçar para fazer isso. No início vai ser na marra. Depois começa a fluir melhor. Igual quando a gente começa a fazer exercício físico. No início não é na marra. Não é na base do sacrifício. Não é na base do esforço mesmo, do empurrão. Depois vai ficando mais natural. É assim com a oração. É assim com o louvor. Eu começo a me posicionar diante de Deus e começo a glorificar, e começo a exaltar, e começo a adorar. E existem algumas maneiras de fazer isso. Eu estava, por exemplo, trabalhando. Nas últimas 3 horas eu estava aqui trabalhando. Antes dessa live, executando o serviço que eu presto regularmente, online. E o louvor comendo solto. Ouvindo e adorando. E em um determinado momento eu até me desconcentrei do que eu estava fazendo, porque eu embarquei na música. Um cântico que eu amo desde a minha infância. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. E eu me empolguei, literalmente. De repente, deixa eu me concentrar um pouco mais no trabalho, senão vou errar. Isso vai alimentando. Isso vai trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Isso vai me trazendo nova visão, nova perspectiva. E não ficar só em cima de desgraça, números, óbitos, etc, etc, etc. Toma o conhecimento e siga em frente. Orando para que Deus tenha misericórdia, clamando pelas pessoas, buscando me prevenir, me preservar e glorificando a Deus. Não me esquecendo de nenhum dos seus benefícios. Tem muitas pessoas acuadas e literalmente capengas, desabando. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é libertação. E a oração traz força, traz poder, traz graça, traz vida. É por isso que é tão importante. Por isso que é tão importante. Sabe, em Isaías capítulo 55, o versículo de número 6 vai me dizer o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós hoje, no meio da pandemia, isolamento social, distanciamento social, tudo isso que está acontecendo, eu posso buscar a Deus. E eu posso buscá-lo no momento em que Ele se pode achar. Enquanto Ele está perto. Ele está tão perto. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. O Senhor está perto daqueles que clamam. O Senhor está perto daqueles que o buscam. O Senhor está perto daqueles que estão buscando a Deus
Como nós lemos ontem no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. E é nesse momento em que Ele restaura, em que Ele transforma, em que Ele cura a nossa alma. Por que estás abatido, ó minha alma? Pergunte isso para você mesmo. Fale o seu nome. Vocês que estão comigo aí, ao vivo, e os que assistirão em outro momento, diga o seu nome. Por que está abatido, Alexander? Levante-se. Põe-te de pé, como Deus disse a Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Levante-se, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Ah, mas buscar a Deus? Puxa vida, buscar a Deus requer tempo. Não ore para que Deus te dê tempo. Acabei de ouvir essa frase e até escrevi porque ela é forte. Vou repetir. Não ore para que Deus te dê tempo. Ore para que Deus te dê disposição. Porque quem tem disposição, arruma tempo. Ouviram? Quem tem disposição, arruma tempo. Você está disposto? Então você arruma tempo. Pode ver. Quando a gente quer, por exemplo, assistir um programa na TV, ou um filme, ou uma novela, a gente não arruma tempo. Quando a gente quer fazer um passeio para determinado lugar, eu sei que agora com a pandemia isso ficou um pouco limitado, mas suponhamos uma situação normal. Quando a gente quer ir para determinado lugar passear, a gente não arruma tempo. Quando a gente quer ler um livro, a gente não arruma tempo. Quando a gente quer dormir, a gente não arruma tempo. Arruma. Não arruma. Porque está disposto a fazê-lo. Então nós precisamos a disposição para servir a Deus. Precisamos de disposição para buscar o Senhor. Precisamos de disposição para ir ao encontro que Ele marcou conosco. Nós temos dito aqui, e você que está comigo há mais tempo vai se lembrar. O Senhor marcou na agenda dele um encontro com você. Marcou um encontro comigo. E eu tenho que ter disposição para ir ao encontro do Senhor. Eu tenho que ter disposição para buscar a face do Senhor. Se eu tiver disposição, eu arrumo tempo. Ah, não deu tempo hoje. Vai orar de madrugada. Se você estiver disposto, você arruma tempo, porque a madrugada normalmente você está dormindo. Não tem tempo. Entenderam a diferença entre ter tempo e ter disposição? Porque é bem da verdade. Não faz, por exemplo, exercício físico quem não está disposto. Porque quem está disposto arruma tempo. Outro exemplo. Dieta. Estou colocando logo o dedo nas feridas, né? Arruma tempo para fazer dieta quem está disposto. Quem não está disposto, não arruma tempo. Ah, não dá tempo de arrumar, não dá tempo de ajeitar, de me organizar. Não dá porque você não está disposto. Não dá porque você não priorizou. É uma escolha, sem problema. Mas como dizer isso para Deus? Ah, Senhor, eu não tive tempo de ler a palavra. Eu não tive tempo de orar. Já pensou se Deus fizesse com a gente igual a gente faz com Ele? E Ele dissesse, eu não tive tempo de te ouvir. Não tive tempo de ouvir a sua oração. E agora? Não tive tempo de cuidar de você. Ainda bem que Deus não faz assim, né? Ainda bem que Deus não faz assim, porque se fizesse, português claro, estaríamos lascados, né? Graças a Deus, Deus é misericordioso. Graças a Deus, Ele é perdoador. E não paga na mesma moeda. Não é verdade? E há uma questão muito interessante. Quando eu tenho disposição, eu consigo
e na direção da vontade de Deus. Eu sei que isso requer esforço. Mas não se surpreenda, porque a Bíblia, inclusive, ela diz que o reino dos céus, ele é tomado, ele é conquistado por esforço. O que é que Deus disse? Esforça-te, tem bom ânimo. Fazer a vontade de Deus requer esforço. Vou repetir. Fazer a vontade de Deus requer esforço. O não fazer a vontade de Deus é que é normal, natural, espontâneo. Ninguém faz a vontade de Deus espontaneamente. Não faz. Fazer a vontade de Deus requer esforço. Requer força de vontade. Requer determinação, garra. Não fazê-lo? Isso sim é natural, é fácil. É espontâneo. É automático. Não fazer a vontade de Deus é automático. Mas aí, dependendo da minha escolha, eu terei os desdobramentos, as consequências. Quem busca a face do Senhor, o encontra. Quem não busca, não encontra. Quem clama, é ouvido. Quem não clama, não é ouvido. Deus não vai fazer aquilo que você pensou sem você orar, sem você buscar, sem você botar o seu joelho no chão e orar a Deus. Tanto que a Bíblia diz, batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Mas quem não busca, não encontra. Quem não pede, não recebe. Quem não clama, não é ouvido. Entendem? Fica fácil de compreender assim? A questão é a seguinte. Recentemente eu falei sobre o confronto, posso dizer até cinematográfico, entre Davi e Golias. Um jovem de boa aparência, menino de cabelo ruivo e um gigante. Guerreiro, experiente, muito bem armado e forte. Um confronto sem a menor lógica, sem o menor cabimento. Seria o mesmo que colocar um elefante para brigar com a formiga. Desproporcional. Entretanto, falamos já sobre isso, eu não vou repetir toda a pregação, mas eu quero pegar com vocês um versículo daquele capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero ler com você apenas o versículo de número 48. 1 Samuel 17, verso 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Pois bem, se você ler os versículos anteriores, não lerei agora, mas você pode ler, se é que já não fez, mas se fez, também pode fazer de novo. A leitura da palavra nunca é demais. Há uma série de conversas entre Davi e Golias. Primeiro, Golias zomba de Davi, dizendo que era ridículo, se por acaso Golias era um cão, para que Davi viesse contra ele com paus e pedras, e dizendo que ele mataria Davi e daria sua carne às aves dos céus e às feras do campo. Depois desse diálogo intimidatório da parte de Golias,
Davi responde à altura. Apesar deles não terem a mesma altura, a resposta foi à altura. Você vem contra mim, Golias, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, não é amanhã, não é depois, hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, matarei, cortarei a sua cabeça e darei a sua carne às aves dos céus e às feras do campo. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Passado essa resposta à altura que Davi deu a Golias, começou o combate. E o Golias, o gigante, se dispôs, isso está no versículo que eu acabei de ler, e correu em direção a Davi. Imagina, o pequenino e o gigante correndo atrás. E aí Davi saiu também das fileiras onde ele estava, próximo ao exército. E ao contrário do que muitos de nós talvez fizéssemos no lugar dele, ele não correu do gigante, ele correu em direção ao gigante. Ele foi para enfrentar o gigante. E aí vem o combate. Davi saca uma daquelas pedras que ele pegou no riacho, no ribeiro, chacoalha, gira forte a sua funda e dispara. E o tiro vai certeiro e derruba Golias. Esse foi o combate. Deus era com Davi. Mas o que Davi teve? Era aí que eu quero chegar. Disposição. O Golias, o gigante, também se dispôs a ir contra ele. Mas Davi, independente das circunstâncias serem totalmente desfavoráveis a ele, no mundo natural, não estou falando do mundo espiritual, pela razão humana, as circunstâncias eram desfavoráveis a Davi, você concorda? Só que Deus estava com ele. E por que Deus estava com ele? Porque ele buscava Deus. Entendem a consequência de quem se dispõe? E Davi, por saber que Deus estava com ele, ele se dispôs. Sempre tem que haver disposição. E ele avançou contra o gigante. Ele não fugiu do gigante. Ele não recuou. Ele avançou. E a palavra que Deus colocou no meu coração é esta: não recue, avance. Eu vou repetir: não recue, avance. Você está disposto a avançar? Para conquistar o que Deus tem para a sua vida, mas para isso é necessário buscá-lo. E aí vem essa questão da alma. Por que te perturbas, ó minha alma? Por que estás abatida e te perturbas dentro de mim? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. De novo, o salmista discursando com a sua alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Davi lembrando os benefícios do Senhor. Porque em o nome do Senhor, quando ele defendeu as ovelhas do seu pai Jessé, ele matou um leão, matou um urso. Ele considerou Golias como um leão ou um urso. Não é porque ele é gigante filisteu. Ele ofendeu o exército do meu Deus, e eu vou para cima e vou matá-lo e vou feri-lo. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida nessa noite, 10 de julho de 2020. No meio da crise, no meio da pandemia, no meio da pobreza mundial causada por essa pandemia, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. E se todos estão falindo, você vai prosperar. Se todos estão adoecendo, você terá saúde. Se todos estão caindo, você ficará de pé. Se os empregos estão sendo dizimados, estão sendo destroçados, o seu será mantido. Você receberá proposta de trabalho.
vão depositar dinheiro na sua conta, ao invés de as contas esvaziarem como da maioria. Isso é o que Deus tem para aqueles que o buscam. E é uma palavra de vitória sobre a sua vida nesta noite. Toma posse, mas dispõe-te. Não corra da crise, mas corra para enfrentar a crise. E como é que se faz isso? Nós não estamos lutando fisicamente com um gigante igual Davi lutou. Mas nós estamos lutando sim contra um outro tipo de gigante, que é a nossa carne. E aí a guerra é outra, não é contra a carne, não é contra sangue. É uma guerra entre carne e espírito. E eu tenho que me dispor para aniquilar a minha carne, aquilo que a gente falou muito ontem. Para produzir, e anteontem também, o fruto do espírito e deixar a obra da carne de lado. Aí vem o cântico que nós colocamos no início. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Os seus planos não podem ser frustrados. Deus tem planos para a sua vida, eles não podem ser frustrados. Nem com pandemia, nem com crise econômica, nem com crise política. O presidente da República não é o que vai determinar a sua saúde, a sua vida, a sua vitória, a sua graça. Nem o Congresso, nem o governo estadual, nem o governo municipal, nem o judiciário. Quem determina é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco, diz a palavra de Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E ninguém busca a Deus se não se dispuser, se não houver disposição. Porque quem tem disposição, tempo não é problema. Você está disposto a avançar contra os seus adversários? Eu estou. Eu garanto a vocês com toda a sinceridade do meu coração, todas as noites, quando dobro o meu joelho, todas as madrugadas, eu digo, primeira coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, eis a minha vida, eis a minha casa, eis a minha família, seja feita a tua vontade, aqui como é nos céus. Eu posso enfrentar o que for, ninguém está dizendo que é fácil, que é moleza, que é tranquilo, não é. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Não está na hora de recuar. Tem muita gente recuando. Mas Deus está te chamando para avançar. Porque Ele tem vitória para a sua vida. Você topa um desafio? Você topa um desafio? Tem alguma coisa hoje na sua vida? Daqui a pouquinho eu vou dar 2 recados para você. 2. Mas antes disso, uma pergunta. Você topa um desafio? Vamos orar juntos? Vamos apresentar a Deus o que está te afligindo? Vamos apresentar a Deus o que está te machucando e te impedindo de avançar? Combinemos assim. Se você se sentir à vontade, pode escrever aí mesmo nos comentários. Se não, me manda particularmente que nós vamos orar juntos. Topa esse desafio? Vamos ver se Deus responde mesmo? Vamos orar? A Bíblia diz, não sou eu quem digo, muito pode a oração do justo em seus efeitos. Eu vou repetir. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. E se nós unirmos, às vezes você sozinho não está tendo fé suficiente. Se nós unirmos a nossa fé, podemos alcançar a graça que precisamos. Esse é o desafio e a proposta está lançada. Agora, antes de encerrarmos, a palavra que temos para esta noite é essa. Não recue. Não recue. Dispõe-te. Apressa os seus passos. Deus está ansioso. Ansioso é modo de dizer, né? Ele está desejoso de te abençoar, de abrir as portas. Mas Ele não pode. Você mesmo, muitas vezes,
impede a mão de Deus de te abençoar. Sabe por quê? Você não busca. Você não busca. Você não se posiciona. Vocês acham que Davi seria vitorioso se ele ficasse escondido lá atrás dos outros? Não. A questão é que Davi saiu, e o versículo que eu li diz isso, ele saiu do meio das suas fileiras, das suas trincheiras. Ele saiu da zona de conforto. Porque enquanto ele estava ali no meio dos seus amigos, dos seus conterrâneos, dos seus irmãos, ele estava seguro. Porque Golias, por maior que fosse, sozinho, Golias não poderia fazer mal a Davi enquanto ele estivesse no meio do exército de Israel. Mas Davi não teve medo, Davi não se acovardou, Davi não se intimidou. Ele saiu correndo, deixou as fileiras, deixou a zona de conforto, deixou o lugar seguro. Assim como Pedro. Pedro saiu do barco, depois ele afundou. A fé dele fraquejou. Ok, Jesus sabe dos nossos limites e ele não... Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Mas ele não condenou Pedro por isso. Aliás, Pedro, de todos os 12, foi o mais corajoso, na verdade. Foi o único que teve coragem de sair do barco e andar um pouquinho sobre as águas. Mas o fundamental é sair da zona de conforto. Davi saiu da zona de conforto e você? Aliás, eu, Alexander. Cada um sabe da sua vida. Não estou aqui para dizer isto ou aquilo de ninguém. Falo de mim. Eu tenho me cutuco a minha carne para sair da minha zona de conforto. Já consegui sair um pouquinho. Mas ainda sei que tem muito mais pela frente. Hoje a minha esposa até ficou surpresa quando fomos arrumar uma gaveta de remédios aqui e uma atitude que eu tomei bem simples. Ela falou, nossa, você está mudando. Quando a esposa diz isso, é prova de Deus. Porque a esposa nunca tende a admitir certas coisas. Mas louvado seja Deus, foi contundente, ela foi categórica. Você está mudando, hein? Na verdade, queridos, é a luta da carne contra o espírito. Sair da zona de conforto. Minha zona de conforto é uma. Se eu permanecer ali eu fico pro resto da vida deitado eternamente em berço esplêndido. E não é isso que Deus tem para minha vida. Eu poderia muito bem ficar o resto da minha vida quietinho no meu canto aqui, cuidando dos meus animais, em casa. E pronto. Mas não é isso que Deus tem para minha vida, então não quero. Deus tem algo para minha vida. Só que isso requer que eu saia da minha zona de conforto. E eu estou me cutucando. Tem muito para chegar lá. Mas pelo menos eu já saí do lugar. Já dei um passo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E me cutucando para sair da zona de conforto. Orando de madrugada. Foi um passo essencial que eu tomei. E não me arrependo. E uma coisa começa a movimentar, a trazer outra. Estar aqui todas as noites também me tirou da zona de conforto. E sei que outras coisas Deus está por fazer. Mas eu tenho que estar disposto a sair da zona de conforto. Pedro esteve disposto a sair do barco. Davi saiu das trincheiras, saiu das fileiras do exército de Israel. Da segurança para se jogar nos braços do Senhor. E aí, ele não contou as experiências dos outros. Meus irmãos mais velhos, Saul, rei, forte, grande. Porque Saul era bem mais alto que os demais, mas não tão alto quanto Golias. Então, ele não contou as histórias dos outros, ele viveu a sua história. E hoje nós contamos a história que ele viveu. Eu quero viver a minha história com Deus. Eu não quero... Claro, vou continuar estudando a Bíblia e pregando a palavra de Deus e contando a história da palavra de Deus, dos heróis da fé. Mas também quero contar as minhas histórias, porque eu vivi isto, aquilo com Deus. Mas só vive suas experiências com Deus quem sai da zona de conforto. Viva as suas próprias experiências. Persiga os seus adversários e não fuja deles. Está lançado o desafio. Eu tenho dito, e lançamos até numa live com o pastor Guga Rolim,
do Ministério Tribos, a hashtag tô dentro. E tudo que eu compartilho desde então eu coloco essa hashtag. Porque eu quero mais de Deus. E é isso que significa. E se você também quer, só posso te dizer uma coisa. Vem comigo. Vamos orar juntos. Apresente aí, me passe. O que é que na sua visão está te impedindo? E vamos orar juntos. Vamos unir a nossa fé. 2 recados para nós terminarmos. Primeiro, eu demorei a avisá-los porque eu estava aguardando uma confirmação. Hoje eu tive uma confirmação parcial. Domingo, dia 12 de julho, completaremos 100 lives. Domingo será a 100ª live. Olha só. Parece que foi ontem que nós começamos. E para glória do Senhor, para festejar ao estilo servo de Deus, eu fiz um convite a um pastor que eu conheci numa outra live de um outro pastor. Eu o chamei no particular. Ele prontamente aceitou o convite. Eu estou apenas aguardando ele confirmar o horário. Domingo teremos uma live especial com o pastor Carlinhos, que vocês terão o privilégio de conhecer. Ele tem um testemunho poderoso de perseverança e fé. Não quero adiantar nada que é para você ouvir dele. Será no domingo, provavelmente apenas pelo Instagram, tá? Depois a live fica salva, eu compartilho no YouTube, tá certo? Mas será no Instagram, num outro horário que ele ficou de confirmar para mim. Mas será domingo, dia 12 de julho. Então já se prepara. Eu devo anunciar isso para você amanhã. A gente vai fazer uma divulgação. A hora que tiver o horário, a gente faz até um cartazinho, uma flyer para compartilhar. Mas já fica informado isso. Tá bom? Segundo aviso. Deus está trazendo uma direção para nós de trabalharmos também com intercessão. Eu ainda não sei exatamente como faremos isso, mas quero participar vocês disso para que a gente possa orar e Deus confirmar e preparar da melhor forma como agrada o coração de Deus. Como é que nós podemos iniciar isso? Exatamente como eu acabei de propor. Nós vamos orar uns pelos outros. Isso é intercessão. É orar não transformar a minha oração numa lista de compras. Senhor, preciso disso. Não. Eu vou orar, e a Bíblia tem embasamento bíblico para isso. É indiscutível orar uns pelos outros. Isso é intercessão. Então, já demos o start agora. Eu estou abrindo para que vocês participem aquilo que está no momento como mais urgente de oração na sua vida. E nós vamos trabalhar esse processo e esse projeto. Ok? Falaremos mais sobre isso. Tenha certeza, a partir de domingo, iniciaremos uma nova etapa das nossas ministrações. Como será? Deus está preparando. Eu não tenho a palavra final. Quando a gente caminha com Deus, isso é interessante. A gente não enxerga lá longe. Normalmente o máximo que a gente sabe é o próximo passo. O máximo, às vezes nem isso. Igual quando Deus falou com Abraão. Abraão, seguinte, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Só isso. Abraão sabia para onde ele ia? Não. Mas ele sabia que ele ia. Interessante. Eu sei que eu vou. Não sei como, mas vou. E estou participando vocês que vamos juntos. Vamos orar? Vamos confiar em Deus? Vamos dobrar os nossos joelhos? Eu tenho convidado, o horário que eu tenho orado é da meia-noite à 00h45. Por enquanto, como eu disse, a partir de domingo eu creio que Deus abrirá uma nova perspectiva. Prepare então, primeira coisa, vamos começar essas orações, por enquanto trocando essas informações. Depois, segunda informação, domingo teremos uma live, provavelmente vai ser num outro horário, porque acho que às 10 horas, que é o nosso horário aqui, ele já tem compromisso.
Então deve ser num outro horário. Então teremos uma live extra, provavelmente. E para finalizar, nós estamos pensando aqui na possibilidade de fazermos também, ainda que online, uma ceia. Que é muito importante. Só estou buscando de Deus a melhor forma de colocar isso em funcionamento e execução. Conto com você, conto com as suas orações, conto também com a sua participação e divulgação. Vocês têm me ajudado nisso? Disparado aí os convites? Enquanto a live está no ar, eu descobri isso também agora há pouco, não sabia. No Instagram. Enquanto nós estamos ao vivo, você pode clicar, não tem, quem está no Instagram aqui comigo, não tem parece um aviãozinho aqui embaixo? Você clica e convida os seus seguidores, eles são chamados, eles são avisados que estão recebendo um convite ao vivo, que podem entrar e assistir. Preciso da ajuda de vocês nisso. Vou começar a lembrar isso no início da live, não no final, né? E pelo Facebook, você pode compartilhar na sua linha do tempo, e aí fica também ao vivo e depois fica salvo se você deixar ali aparecendo. E assim a gente vai divulgando nossa ministração da palavra de Deus. Vocês estão comigo há todo esse tempo, já mais de 3 meses, quase 3 meses e meio. Nós começamos no início de abril, estamos já quase na metade de julho. Então já perceberam que eu não levanto aqui nenhuma bandeira denominacional. A ideia é falar de Jesus e da sua palavra. Conto com vocês, deixo aqui o meu abraço, beijo especial. Amanhã, sabadão, estaremos juntos novamente às 22 horas e com essas novidades para a glória do Senhor. Até lá, fique com Deus, não desista, não recue, avance. Deus tem mais para a sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Tchau, tchau.